Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião, um presidente ele não ficaria provocando a gente. Pra ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho o maior submarino do mundo, eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. A Força Aérea Brasileira começou a usar hoje os caças de origem sueca Gripen na defesa da capital federal. Jason Miller, assessor especial do presidente Donald Trump, fez uma publicação agora no X que tá deixando o pessoal abaladinho. Mas não é aqui, é lá em Brasília. Meus amigos, aviso de Trump chega pra Lula agora. E acredite se quiser, gente, nós devemos estar preparados para o pior, porque após Lula desafiar Trump, após Lula criticar o que Trump fez no Irã, e também, é claro, já tinha criticado o que Trump tinha feito na Venezuela, Trump agora demonstrou total repúdio ao que Lula fez. Pode ter certeza de uma coisa, que dessa vez ele não vai deixar barato, porque novo aviso chega, e o que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora pra mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha pra esse vídeo, compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto pra esse vídeo que realmente tá forte. Presta muita atenção agora, gente. Trump já mostrou ao mundo que não recua. Ele enfrentou o Irã, ele peitou a Venezuela e deixou claro na visão dele que não existe espaço para governos que caminham na direção oposta ao que ele considera liberdade e ordem. E aí surge Lula, não apenas discordando, mas criticando publicamente, condenando e se posicionando contra. Gente, ele está se posicionando contra a maior potência do mundo. E quando você desafia alguém como Trump no cenário internacional, isso não passa despercebido. Trump não é um líder que ignora a afronta, ele transforma a crítica em resposta e ele transforma a oposição em confronto. E agora com esse novo recado chegando, um recado firme, sem rodeios, o clima muda completamente. Não é mais apenas um comentário diplomático, é um sinal. Porque diante de tantos escândalos dentro do Brasil, pode ter certeza que o Brasil já entrou no radar político internacional de forma intensa. Um sinal de que o embate saiu de campo ideológico e entrou no campo estratégico. Lula chama o bombardeio dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro lamentável e diz: essa força unilateral erode o direito internacional e a estabilidade, e esse hemisfério pertence a todos nós. O que Lula está realmente se opondo não é dominação, são consequências. Venezuela não é uma democracia incompreendida, esmagada pela arrogância. É um petroestado criminoso, dirigido por um regime criminoso que roubou as eleições e exportou instabilidade em toda a região. Lula também finge que os Estados Unidos são exclusivamente culpados de intromissão, como se a Rússia, a China, Irã e outras nações não foram trabalhando em seus próprios interesses na região e cartéis transnacionais. Usaram o fato que as fronteiras se desgastaram como base para fazer a área de seu próprio playground. Mas a nossa mensagem para o Lula é essa: nosso bairro tem um capitão, e são os Estados Unidos da América. O que Lula está defendendo é o verdadeiro coletivismo, ele só estar o mais disponível possível para poder vender para os chineses, e você descreveu exatamente como isso acontece. Como eu estou familiarizado, o meu último trabalho no Congresso dos Estados Unidos, agora você acha que talvez o Lula pense sobre isso? Porque ele acha que pode ser o próximo a ser atacado? Lula não tem poder no cérebro ou a inteligência para descrever algo, porque ele é analfabeto. Então os palhaços ao seu redor que escrevem isso, eles estão dizendo: não queremos que os Estados Unidos não se intrometa com os problemas na América do Sul e na América Central. Mas agora os Estados Unidos querem se livrar do narcotráfico e traficantes de drogas, e os socialistas agora não é mais bom. Os Estados Unidos têm que respeitar nossa soberania. Sim, muito conveniente, certo? Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou.
Bora reagir agora a um vídeo que mostra detalhes desse confronto, porque o que está acontecendo pode ser muito mais pior do que parece. Explicar qual o posicionamento do Donald Trump sobre essa questão do Irã, que pode levar, e provavelmente vai levar, à queda dentro do governo Lula. O Lula sempre foi radical. Não é Celso Amorim que deixa o Lula radical. É o Lula que sempre adorou o Irã. Mas uma das coisas que eu quero que o pessoal entenda é que o Lula não começou a apoiar o Khamenei anteontem. Eu cheguei a mostrar alguns dados, não estão comigo aqui agora, mas como você mencionou, daqui a pouquinho eu pego aqui até a data. Nós falamos isso no Conversa Timeline. O Lula foi eleito no final de 2002. Em novembro de 2003, ou seja, ele assume o poder no Brasil em 2003, janeiro de 2003. No final do ano de 2003, o Brasil já estava enviando dinheiro para o que ele chama de Gaza, né? Ali, no caso, o que eles consideram como um país, que não é país, que é a Palestina. Eles já estavam enviando dinheiro e apoio. O brasileiro não sabe disso, rapaz. No final de 2003, o Lula já estava acenando para a Palestina. E pouca gente sabe, pessoal que não é de Brasília. Existe uma embaixada de um país que não é país, no caso a Palestina, uma embaixada que faz muro com um prédio que não é militar, mas é um prédio, se eu não me engano, acho que não lembro agora se é da Corregedoria ou da Controladoria do Exército, que é civil, mas é ligado às Forças Armadas brasileiras. Mas como é que você admite uma embaixada que faz muro com algo que é ou sensível demais pela proximidade com o Exército, ou algo que você está colocando uma aliança perigosa entre as Forças Armadas brasileiras e as Forças Armadas, que não tem nem Forças Armadas, né, que são só grupos terroristas, do pseudo-país Palestina, que não é reconhecido como país. Então não é de hoje que o PT do Lula, o PT da Dilma Rousseff, o PT que desgraça o Brasil, não tem uma proximidade. Está literalmente conectado. Inclusive até o Alckmin foi colocado na roda. A famosa foto do Alckmin ao lado de vários terroristas, onde todos aqueles terroristas já estão eliminados e o Alckmin está ali. O Brasil se aproximando do Irã, o Brasil se aproximando de grupos terroristas, não querendo categorizar narcotraficantes como terroristas no Brasil, PCC, Comando Vermelho. Ou seja, esse é o cenário geopolítico do Brasil do Lula, que não será, se Deus quiser, o Brasil de Flávio Bolsonaro presidente, que inclusive, né, volta a crescer em mais resultados, pesquisas, na internet, resultado de apoio fortíssimo que o Flávio está recebendo nessa pré-campanha, nessa pré-candidatura dele para a presidência da República. Então falar do Irã nesse momento, meus caros, não é ficar babando o ovo dos Estados Unidos e Israel e querer ficar fazendo a caveira do Khamenei. Não, é falar a verdade. O medo do Lula é que o que aconteceu lá no Irã chegue até ele, porque ele sempre foi um aliado do Irã. Dá uma olhada. O momento é de cautela no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente conversou por telefone com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, sobre os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou com o presidente Lula durante todo o final de semana. O receio do Planalto é com a escalada das tensões internacionais. Donald Trump está mostrando todo o seu poder bélico e tecnológico e deixando o mundo apavorado, em especial ao mundo esquerdista, né? Aquela galera dos ditadores, narcotraficantes, terroristas, financiadores de terroristas que estavam se organizando em um novo grupo, agora que extrapola as fronteiras do Foro de São Paulo e chega até o Oriente Médio, Índia, leste europeu, entre outros lugares. Bom, mas Trump decidiu que irá utilizar o seu último mandato para entrar para a história e acabar com essa turma toda. E pode ter certeza, Lula já está na sua lista. Eu vou mostrar para vocês aqui os últimos fatos que aconteceram na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Um dos maiores financiadores do terrorismo mundial, um financiador das ditadoras da América Latina, incluindo Cuba e Venezuela, com ações sendo feitas aqui no Brasil, na Tríplice Fronteira, comandando tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, assassinatos e uma série de outros crimes, sempre impunes, afinal de contas eles fazem parte da turminha do Lula.
Vamos lá, vou começar com vocês aqui com essa declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury. Essa operação, quer dizer, essa declaração aqui eu já li hoje em uma outra live, mas é importante para a gente contextualizar o que está acontecendo e entender a partir daqui, né, os fatos como estão se desencadeando. Essa postagem foi feita no site do governo norte-americano no dia 1º de março de 2026, com uma declaração de Donald Trump. E ele fala o seguinte: nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Epic Fury, uma das maiores, mais complexas e mais avassaladoras ofensivas militares que o mundo já viu. Ninguém jamais viu nada parecido. E olha, quando Israel resolveu destruir todos os líderes terroristas da região, matar ali os grandes nomes do Houthis, do Hezbollah, do Hamas e de outros grupos terroristas, fazer aquelas ações absurdas que a gente viu assim, que parecia coisa de filme de ficção, com os celulares explodindo nos bolsos de terroristas por todos os lugares lá, na faixa de Gaza, no Catar e em outros países que abrigavam esses terroristas, a gente já achou que era uma coisa espetacular. Mas agora, em questão de segundos, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva que destruíram instalações da Guarda Revolucionária, sistemas de defesa aéreos iranianos, embarcações, instalações navais e até mesmo quartéis e outras instalações do governo iraniano. Ou seja, eles estão acabando com todas as possibilidades de reação do Irã. E aqui, olha, Trump diz que tudo foi destruído no Irã e acusa Teherã de atacar civis. Israel e Irã trocaram novos bombardeios e explosões. Foram ouvidos em diversos países do Oriente Médio nessa terça. O número de mortos no Irã subiu para 787. Mas o mais importante, talvez o mais assustador e assim, eu vou dizer animador mesmo, né? Porque a gente precisa realmente acabar com esses caras que estão fazendo atrocidades pelo mundo todo. E os ayatolás são talvez alguns dos piores ditadores que a gente já viu na face da terra. São carniceiros, verdadeiros carniceiros, sem o mínimo de piedade das pessoas ali, do seu próprio povo. Que foi o caso agora dos protestos que aconteceram pelo Irã, onde mais de 80 mil pessoas foram mortas. O Irã tem leis baseadas, né, no fundamentalismo religioso deles, que fazem com que mulheres estupradas sejam, me fugiu a palavra, sacrificadas, né? Elas precisam ser condenadas à morte, porque a culpa do estupro, segundo eles, é delas. É esse tipo de absurdo que acontece em um país que já foi um país próspero e livre. E eles também são um risco para o mundo todo. Por isso que Israel e Estados Unidos se uniram para acabar definitivamente com essa ditadura. E Trump diz aqui nessa notícia do G1 que ataques mataram lideranças que poderiam assumir o Irã. Todos que tínhamos em mente morreram. Ou seja, cara, a gente nunca viu alguém com culhão igual o Donald Trump. Eu acredito que nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje teve a capacidade de fazer o que Trump está fazendo. Talvez por ter o rabo preso também, talvez porque tinha medo das consequências, né? Mas Trump está naquele momento em que ele sabe que ele não tem mais nada a perder. E ele quer ficar para a história. Ele quer colocar novamente os Estados Unidos como a liderança absoluta do mundo livre. E, lógico, também transformar aí outros países em países livres, né? É uma das piores criaturas que já apareceram na face da Terra.
Ele está ali pertinho de Lenin, Stalin, Hitler e todo esse lixo da humanidade. Mas era amigo íntimo de Lula, de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel, lá de Cuba, entre outros que ajudavam ali a traficar armas, traficar drogas, cometer atos de terrorismo, financiar organizações criminosas terroristas como o Hamas e o Hezbollah, entre muitas outras coisas. O Ali Khamenei também foi responsável por mais de 80 mil mortos, manifestantes que estavam nas ruas pedindo pela queda do seu regime autoritário. Mas Lula não quis nem ao menos se manifestar em relação a isso. Afinal de contas, ele foi um apoiador do Irã para entrar no BRICS. Ele também fez negócios com o Irã e chegou a receber navios de guerra aqui no Brasil. Olha só, navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Existe até uma desconfiança do governo norte-americano que esses navios estavam aqui para carregar urânio que seria utilizado no seu programa nuclear lá no seu país. Naquele programa nuclear que foi destruído ali com uma ação rápida e certeira ali dos Estados Unidos, que destruiu as suas usinas de enriquecimento de urânio e uma série ali de instalações. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a nova preocupação de Lula e do regime lulista? Basicamente isso daqui, meu amigo. Assessor especial do presidente Lula, o Celso Amorim, falou o seguinte: devemos nos preparar para o pior. Esse conflito no Oriente Médio pode atingir diretamente o Brasil. E Celso Amorim, o Itamaraty e Lula já sabem que essa situação pode respingar até mesmo nas eleições brasileiras. Donald Trump está buscando um a um todos os inimigos dos Estados Unidos, todos aqueles que financiam terroristas, que financiam narcotraficantes, que financiam vendedores de armas ou que de alguma forma facilitam o seu trabalho. E o Celso Amorim sabe disso, até porque ele é a conexão entre Lula e todos esses ditadores. Celso Amorim era aquele cara que no meio dos conflitos lá da Venezuela, no período em que Trump estava quase preparado para invadir a Venezuela e capturar Maduro, ele estava lá junto com o Nicolás Maduro. Esse é o cara que anda do lado sempre do Lula, né? Tá aqui o Celso Amorim, é esse velhinho aqui, que está aqui do lado, que parece inofensivo, mas é uma desgraça, né? Eu tenho até uma história que eu já contei outras vezes, e naquela época eu não fazia nem ideia de quem era Celso Amorim, mas ele já era ministro do Lula, eu acredito que no primeiro governo, ainda no primeiro governo, e eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, e o motorista da FGV não estava disponível, precisava buscar um ministro para dar uma palestra em algum hotel aqui de Curitiba que estava sendo organizada pela FGV. E eu fui com o meu carro buscar, e era o Celso Amorim lá no aeroporto. Vim conversando com ele. Cara, olha só o que o destino faz com a gente, né? Não tenho culpa nenhuma disso, pessoal. Não fiquei amiguinho dele, não tenho o zap dele, nada disso. Mas são essas coisas aí que o destino fazem pra gente. Bom, Lula é aconselhado a se livrar da má influência de Amorim em sua política externa. Agora, o regime lulista está com medo. Petistas mais moderados dizem ter recomendado a Lula reavaliar o que dita ao seu ouvido o assessor Celso Amorim, ministro de fato das Relações Exteriores, cujas recomendações têm feito ao Brasil se situar sempre no lado errado das disputas, da invasão da Ucrânia às ações no Irã, passando pela guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Acometido de um radicalismo tardio, Amorim, aos 83 anos, fica cada vez pior à medida que a vida encurta. Ele tem sido péssimo conselheiro para o chefe de governo, na opinião desse grupo. E aí a gente vem para uma outra notícia muito mais preocupante. Olha só,
Esse daqui é o site do governo dos Estados Unidos, com a declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury, em 1º de março de 2026. Nesse dia, os Estados Unidos fez um ataque coordenado para destruir instalações militares e também instalações navais do Irã. Olha só, declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury. Nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Epic Fury, Fúria Épica, uma das maiores e mais complexas e mais avassaladoras ofensivas militares que o mundo já viu. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é outra coisa, tá? Esse navio aqui, Oriente Médio, o navio iraniano Iris Makran, foi atingido na base naval de Bandar Abbas nesta segunda-feira, dia 2 de março, durante a ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra alvos militares no Irã. Imagens de satélite indicam danos significativos na área portuária e na embarcação. O Makran ganhou notoriedade no Brasil em fevereiro de 2023, quando atracou no Rio de Janeiro ao lado do destroyer Iris Dena, em episódio que gerou pressão diplomática dos Estados Unidos e repercussão internacional. A base de Bandar Abbas é estratégica por abrigar parte relevante da frota iraniana no Estreito de Hormuz. Até o momento, Teherã não divulgou o balanço oficial detalhado sobre a extensão dos danos nas embarcações e nas instalações atingidas. Então tá aqui, né, a foto do navio iraniano, e aqui nessa rodinha, é bem difícil de enxergar, aqui até para mim tá difícil, tem um navio ali soltando bastante fumaça preta depois que foi atacado. Mas o que interessa esse navio aqui, o Iris Makran? Esse navio é um dos navios que estavam aqui no Brasil. Tá aqui, olha. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, o porta-helicópteros Iris Makran e a fragata Iris Dena chegaram em águas brasileiras na manhã do domingo 26 e devem ficar no Porto do Rio até o dia 4 de março. Então, nós sabemos, e eu já mostrei aqui para vocês com uma série de matérias, que o Irã atua através do Hezbollah, que é um grupo terrorista libanês que foi criado pelo Irã na fronteira, na tríplice fronteira aqui no Brasil, com comércio de drogas, com comércio de armas. Eles só não cometem terrorismo aqui, né, para não atrapalhar o negócio deles. Eles também agem na Venezuela e em Cuba, dois entrepostos que servem ali para eles, tanto para uma possível exportação de urânio, inclusive saída do Brasil, afinal de contas a Venezuela faz fronteira com o Brasil na Amazônia, e também para o tráfico de drogas, o tráfico de armas, né, o contrabando, tudo ali que é ilegal, passando por Cuba, indo para o Irã e sendo distribuído em todo o Oriente Médio e até mesmo no leste europeu, com conexões com a Rússia e outros países ali do leste europeu. E todas essas conexões levam a uma única pessoa. A uma única não, a duas, né? A duas pessoas, vamos falar melhor. Celso Amorim, tá? O papai Smurf que tá na foto, e Lula. Esse é o grande ponto, meus amigos. Lula está no alvo de Donald Trump. Lula vai ser capturado? Provavelmente não. Lula vai ser neutralizado? Provavelmente não. Mas com certeza Donald Trump não vai permitir Lula no poder por mais 4 anos. Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir.
E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum, pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós a chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!